Tá bom, já pode parar de fazer esse personagem. A gente sabe que você é o Maurício Meirelles. Puta merda, cara. Uma vez o Maurício Meirelles me convidou pro programa dele no YouTube. Aí eu fui lá e tal. Puta, eu achava que era uma sacanagem. Mas parece. Não sei, puta que pariu. Quando eu olhei a cara dele, eu falei, puta merda. Assim, há 20 anos, tomei uma decisão de vida, né, que foi lutar junto com o Sem Teto. Que me rende todo tipo de invasor, vai invadir a casa. Eu mesmo adoro brincar com isso. Mas enfim, mas é tranquilo. Eu rio com vários memes que saem. Eu vou confessar que eu ri quando eu fiquei sabendo que tu conheceu tua esposa num esquema assim, não foi? Numa ocupação do movimento. Numa ocupação. Né? Minha esposa, com quem eu moro hoje, tenho 2 filhas. Mas, cara... Aí ela ocupou seu coração. Eu invadi o coração. Queriam que eu fizesse uma porra de uma dancinha no TikTok. Mas eu não faço nem a pau. Aquele cara ali... Foi uma briga. Não foi ele. O Diego é contra. Ele faz parte da ala que é contra. Queria contra até entrar no TikTok. Era radical. Mas aí o bolchevique da campanha. Aí aí eu fui fazer. Um dia eu falei, não vou fazer dancinha. Aí era um negócio. Tá lá no meu TikTok. Era um negócio que você trocava, fingia que você botava uma camisa. Era a camisa do Corinthians, acho que foi no dia do aniversário do Corinthians. Aí eu botei a camisa e aparecia depois o negócio como se você tivesse vestido a camisa. E aí eu não fiz uma dancinha, mas fiquei meio assim. Aí beleza, minha filha mais velha tava na casa da minha sogra. E elas usam TikTok, é um negócio assim, criançada é foda. Aí ela mandou um áudio, né, pra mim no Zap, gargalhando, falando, porra, pai, que vergonha essa dancinha que você fez, todo duro, não sei o quê, não faz mais isso, essa amiga não sei o quê. Então, assim, tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto, né? Invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações, né? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que estava abandonado, um terreno que estava abandonado? O sem teto na cabeça de quem está vendo de fora e quem está, às vezes, alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece. Né? É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele. Que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Aí falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza. Aí nós temos que entrar num ponto. Assim, o movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Chegou só, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no teu quarto, botar 5 famílias aqui. Não é isso. Assim, o que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá pro proprietário e dizer, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição. Né? Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano pro cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de 5 anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, 6 anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação-sanção. Essa é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso?
Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Ah, Mas tá. só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias, ou muito. Sabe qual o poderiam número tá. de famílias que moram na rua em São Paulo? Aham. 25 mil. Pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar. Não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Que esse cara que não fez nada, que não... Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr 1 ano, 5 anos. E por quê? Não notifica porque esses donos de imóveis, em geral, é quem paga a campanha eleitoral. Entendi. É empreiteira, é fundo Mas imobiliário. tá mesmo abandonado ou ele tá gerando especulação imobiliária? Não, o abandono é pra gerar especulação imobiliária. O abandono é abandono, bicho. Passa no centro de São Paulo, Mas peraí, e vê calma. na Estação da Luz, naquele entorno, Ah. e vê o que tem de prédio vazio abandonado. Mas se eu quiser deixar eu comprei um apartamento. E eu quero deixar ele valorizando e só quero vender. Aí eu não consigo vender e aí eu deixo ele valorizando. Aí vem alguém e tira o meu um apartamento. é uma coisa. Se você tem um apartamento... Ou uma não é casa, considerado- uma não. casa. Se você tem ali um terreno, um prédio, e que você... Se ele tem uma finalidade residencial, você não precisa deixar alguém morando lá. Você pode deixar ela vazia. Se é uma coisa que você quer fazer, beleza. Agora, se você deixa ali um espaço abandonado, um prédio abandonado, um imóvel abandonado, o plano diretor das cidades determina que aquilo tem que ter um uso. Prédio inteiro. Um prédio inteiro abandonado, Entendi, que é o que mais tem no centro. Entendi. Que é esses que são as ocupações que Inclusive, a pessoa um perguntou caiu ali. esses Pois é, dias, não, um um tempo ano atrás. é. Então, o que se faz? O que se deveria fazer com isso? Ele tinha que ser desapropriado e reformado e botar as pessoas para morar lá. Isso está na lei. Isso não se faz. Então, o que o movimento social faz? Identifica isso e ocupa para reivindicar para Por que isso. o cara tem esse imóvel abandonado e não quer que ninguém faça nada com ele? Por quê? Ah. Aí é especulação imobiliária. O que esse cara faz? O que em geral ele faz? O que ele ganha com isso, deixando aquilo abandonado? Né? Pega ali a região da Luz, que eu usei como exemplo, que é um monte de prédio abandonado, que você não consegue andar lá depois das 8 da noite, porque é um abandono geral. Né? É um lugar que se tornou inseguro em São Paulo, que ninguém quer estar. Né? Ali se especula que vai ter uma grande operação urbana, que vai remodelar aquilo, e que aquele prédio, aquele metro quadrado que hoje vale 1.000, vai passar a valer 10 mil. Então o cara deixa aquilo para esperar valorizar. Ali, naquele outro bairro, que ele tem um terreno abandonado, vai chegar uma estação de metrô daqui a 3 anos. Então ele deixa abandonado, porque quando chegar a estação de metrô, ele vai poder vender aquele terreno que ele comprou por 10 milhões, ele vai poder vender por 100 milhões. Essa é a especulação imobiliária. É que, tipo... Só que isso, bicho... Parte de mim, eu entendo que é sacanagem você ter um espaço... Porra, aí você tem um monte de gente jogada na rua sem ter onde morar. Eu entendo. Eu entendo que é sacanagem, mas parte de mim fala, pô, o cara comprou a parada. Se o cara quiser especular, deixa ele especular. Ele comprou o negócio. Então, é que é o seguinte, cara. Aí é uma coisa, assim, inclusive da Constituição, da lei que rege o país. Propriedade privada não é absoluta. Ela tem que servir não só a você, que comprou o que tem. Ela tem que servir de algum modo, O Estado, ela tem quando que ter ele um uso social. desapropria, ele compra do cara, Compra, ele paga. mas paga o valor do mercado vigente. Como que ele, Paga. como ele chega A nesse valor? desapropriação normal Ah. é valor de mercado, a partir de peritagem. Vai um perito judicial, mede valor de mercado e paga. Entendi. A desapropriação sanção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal. Né? Então, E como que é título da dívida pública? Ele dá um título pro dá cara? um título, cara, não vai dar Que dinheiro, vale dá um tanto. título e toma. E ele, se ele quiser, por valor ele venal. vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque Aham. o cara descumpriu a lei Eu acho durante que se 6 você tá anos. comprando do cara, tá justo. Você respeitou o direito individual dele da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem. Até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Ela deve mais imposto que o valor da terra. Entendi. Tem prédio que a dívida o valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU, ele paga o dele, eu pago o meu. Infelizmente, é caro pra caralho dessa Tudo- casa. Mas aqui. paga. Mas enfim, e o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei. Gostei. Eu concordo, inclusive. Tá aí. Interessante. Nunca pensei que eu fosse concordar com esse tipo de coisa. Mas se tá na lei, foda-se. Vamos invadir junto então, pô. Também O Canadá tem uma puta experiência, em vários lugares do mundo tem experiência de renda básica.
que as pessoas têm um preconceito danado com isso, né? Ah, Dinheiro vagabundo, grátis, dinheiro grátis, o cara não, aí ninguém vai querer trabalhar, todo mundo vai... E a inflação? Mas bicho, assim, primeiro, o problema de falta de trabalho no Brasil não é de vagabundagem, é de desemprego, né? É de gente que gostaria de trabalhar e não consegue, não tem oportunidade. Segundo, assim, as pessoas não entendem o quanto isso também aquece a economia. Alguém que receba uma renda, pega os R$600, né, que o Bolsonaro não queria dar, foi a briga com o Congresso, a oposição brigou, conseguiu dar e tal, agora reduziu para 300. Ele, inclusive. E por ironia do destino, está salvando ele. Né? Mas o fato é, esses R$600, a pessoa vai comprar no mercadinho do bairro. Diretamente. Vai comprar no açougue do bairro. Ela vai comprar. E aí isso vai fazer com que a economia local, esse açougue, aumentou o movimento, ele vai contratar mais gente, ele vai abrir outra filial, o mercadinho vai contratar mais gente, você vai gerar emprego, você aqueceu a economia. A renda básica, ela tem um efeito positivo para a economia e para a geração de emprego como um todo. Né? E é isso que as pessoas às vezes não enxergam quando simplesmente dizem é coisa de vagabundo, eu trabalho para ter o meu, todo mundo... Sim, exatamente. Não vê isso. Eu vejo dessa forma também. Para mim, eu vejo o país como se fosse um jogo, um servidor de RPG. A gente é nerd aqui. E no jogo de RPG, você tem que ter um mínimo pro jogador poder jogar, entendeu? E eu sinto que no capitalismo, a gente tem um problema quando o jogador não tem um mínimo para jogar. Entendeu? Se ele é deixado de fora do jogo. E o jogo é capitalismo. Se ele não tem capital, ele não tem como jogar o jogo. E ter um ser humano que não tá jogando o jogo que a gente propôs pra humanidade, na minha opinião, é burrice. Porque a gente quer que todo ser humano seja capaz de jogar o jogo, porque ele produz mais, porque ele vai pra exato. frente. O meta do jogo é todo mundo jogar o jogo. Tá ligado? Quando você tem pessoas não jogando o jogo, você, em teoria, quer que todo mundo joga o jogo. Quanto mais gente jogando o jogo, mais legal. Então, por isso que eu acho que esse universal, o renda básica universal, é legal, porque ela põe todo mundo no jogo. Não importa. Não importa se você é o cara fudido, mijado na rua. Você tá no jogo agora. Você tem todo mês umas jogadas pra fazer, que são o dinheiro que você recebe, que você pode gastar pra Teve uma experiência que foi feita em Londres, com população em situação de rua, né? Com as pessoas que estavam na pior situação. E foi dado uma renda básica durante alguns meses para essas pessoas. O que o senso comum que está ouvindo vai pensar? Pô, o cara vai gastar tudo em cachaça e vai continuar ali. Essas pessoas empreenderam, sim, conseguiu um espaço, não sei o quê. Depois de 4 meses, todas tinham saído da rua com uma renda básica. E todas tinham construído algum caminho para elas. Se o caminho deu certo ou não depois é outra história, mas todas tinham construído algum caminho. É dar oportunidade, cara. Não tem como você falar em meritocracia. Esse é o problema do capitalismo, e sobretudo do capitalismo brasileiro, é falar meritocracia. Cada um, né, de acordo com seus méritos. O cara que deu certo é porque ele é bom, né? O cara que deu errado é porque é fracassado. Porra. Mas é isso. É assim, é uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros na frente, e você quer dizer que esse cara ganhou por mérito. Não, ele ganhou porque ele começou 80 metros na frente. E porque o outro estava com uma pedra presa no pé. O Estado tem que chegar aqui e dizer, ó, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E aí eu vou pegar isso que eu arrecado através de impostos, arrecadando de uma forma distributiva, tirando de quem tem mais, e redistribuindo na ponta, dando mais oportunidades para quem tem menos. Nesse sentido, o combate à desigualdade passa por um Estado que seja forte o suficiente para poder cumprir esse papel. Entendo. Mas você realmente acha que a desigualdade é um problema ou a base, por exemplo, a pobreza é um problema? Porque veja, no meu ponto de vista, o que eu acho é que assim, se a gente tivesse um cara que ele é considerado, por exemplo, o cara mais pobre possível na nossa sociedade é um cara que tem uma casa, que tem uma vida digna. Esse é o cara mais pobre possível. Por mais não que é, o cara mais... não é. Eu tô entendendo. Mas por mais que o cara mais rico possível seja ultra rico, o cara mais pobre possível tá vivendo com dignidade. Isso ainda assim é um problema? É que esse tipo de sociedade, do meu ponto de vista, ela é absolutamente utópica. Não necessariamente. Porque a gente tem micro-sociedades que funcionam assim. Mas que funcionam assim com base também na exploração da pobreza de outros, né? Foram sociedades que historicamente se construíram como metrópoles de outras colônias, né? Para existir uma Europa com padrão de vida
como ela tem hoje, existe uma África com padrão de vida que ela tem hoje. Você quer deixar, inclusive, algum direcionamento, um link pra eles clicarem? O que você algum quer lugar que quem tá assistindo a gente veja? Cara, sim, pode... Lá vários vídeos das minhas posições, do que eu tenho defendido, das nossas posições na campanha, que a gente acabou nem entrando tanto assim nas propostas para São Paulo, mas acho que entramos em pontos muito legais também. Vem aí de novo, pô. Vamos marcar sim. É só entrar lá no meu canal do YouTube, Guilherme Boulos, que tem vários desses vídeos, nas nossas redes também, e aí a pessoa vai poder talvez ter acesso a outras coisas que eu defendo e que não deu tempo da gente falar aqui.